Vamos conhecer hoje sobre o temperamento fleumático, ou como é conhecido pelo DISC, o estável. Se você está me acompanhando na série Sublinhados Comentados sobre o livro Temperamentos Transformados, nós já falamos anteriormente de dois dos 4 temperamentos. Falamos sobre o colérico, sobre o sanguíneo e hoje é a vez do fleumático. Fleumático ou estável? Olha só, por que estável? Porque estabilidade é o fator de equilíbrio, de empatia, lealdade, que indica como que esse temperamento lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. Olha que interessante, você sabe por que chama fleumático? Porque dentro do organismo das pessoas com esse temperamento tem uma substância chamada fleuma em maior quantidade. A fleuma, por exemplo, ela faz com que o ritmo do fleumático para caminhar, por exemplo, às vezes você vai ver que ele gosta de pensar muito antes de responder, porque tanto para caminhar quanto para responder alguma coisa, ele gosta de ir um pouco mais devagar, por causa da fleuma. Então não é nenhuma escolha. Às vezes você tem um filho fleumático, por exemplo, se você for um colega, você fala, anda rápido, menino, faz isso rápido. Não, se acalma. Porque, na verdade, ele é fleumático, se ele é estável, ele tem no organismo dele uma substância que faz com que ele tenha um diferencial. E eu amo esse diferencial porque ele traz paz para o ambiente. Né? Se é um ambiente com coléricos e sanguíneos especialmente, é um ambiente que às vezes é um pouco até tumultuado. Ou muito tumultuado, não é verdade? Um fleumático é uma bênção no meio. Então, o fleumático ele traz essa paz, eles são bons ouvintes, atenciosos, demonstram interesse pelos sentimentos dos outros. Os estáveis ou fleumáticos, eles, como os influentes e sanguíneos, eles também são voltados para relacionamentos entre as pessoas. Eles gostam disso, só que a maior diferença deles é que eles têm muito essa questão de se preocupar mesmo com o bem-estar dos outros, se servir. Eles têm um ritmo constante, eles não são aquelas pessoas que aceleram, não, eles gostam de ser constantes, então isso tem a capacidade de fazer trabalhos repetitivos sem se aborrecer. E a preferência por prazos estendidos, por fazer uma coisa de cada vez, eles não gostam de serem pressionados. Você quer ver uma capacidade incrível que eu acho dos fleumáticos? Parece que eles têm um botão de desliga. Sabe por quê? Se você pressionar alguém que é fleumático, que é estável, a tendência é que ele desligue e sai desse mundo. Ele parece que está te ouvindo, mas no fundo tá não. Ele está em outro mundo, mundo paralelo, porque a pressão faz com que ele saia desse mundo, assim. Então você acha ele às vezes até meio indiferente? Não é, ele é fleumático apenas. É o jeito dele de lidar com as situações. Eles são pessoas, em geral, flexíveis com suas ideias. Eles pensam muito antes de falar. Buscam sempre um consenso, eles são ótimos planejadores, lidam bem com processos, sabe? Processo que pega o começo, meio, fim. Lembra que falamos do sanguíneo? O sanguíneo ama começar muita coisa e não terminar. Já os fleumáticos, eles gostam do começo, meio, fim. Tem uma constância, são perseverantes para seguir com o que foi planejado, são de ir até a conclusão. Eles valorizam rotina, gostam das coisas mais previsíveis e para eles é fundamental saber como será o dia da manhã. Eles gostam da coisa previsível mesmo. E quanto mais alto eles têm, porque às vezes nós todos temos em níveis diferentes. Se ele é o teu predominante, isso não quer dizer que você seja 100% fleumático. Você pode ter interferência de um segundo temperamento, de um terceiro. Em geral, nós temos até 3 predominantes. Temos os 4, mas um geralmente é mais, ou 2, ou até 3, que é um pouco mais incomum, mas tem como sim, isso é incomum, mas tem como diagnosticar com testes, porque a olho nu é um pouco mais desafiador. E olha só, quanto mais alto você tem o nível da fleuma, desse temperamento fleumático estável, quanto mais alto isso, mais resistente a mudanças você será. Então, assim, ele só vai ser mais convencido a mudanças quando foi convencido também sobre o propósito, o porquê disso. Aí o fleumático, o estável, ele compra a ideia.
Quando ele entende as etapas envolvidas, as consequências positivas das mudanças, eles trabalham com afinco para que sejam implantadas até o fim. Olha só, em geral, são pessoas, pega a essência dele. A essência é, valorizam planejamento, gostam de orientações claras, responsabilidades bem definidas, são calmos, tranquilos, gostam do ambiente em harmonia, têm capacidade para apaziguar conflitos, eles são muito pacíficos, quando eles são alto níveis está em alto nível de estabilidade, eles são resistentes à mudança, mas isso é mais quando não tem clareza de propósito das etapas envolvidas. E eles têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. São acolhedores, consistentes, bons ouvintes, pacientes, metódicos, previsíveis e são leais. E olha que interessante, se por acaso você está me ouvindo e se enquadrou, ou se não você fala, eu tenho isso, mas não sou tão calma assim, ou eu não sou tão tranquilo, tão pacífico com as pessoas. Calma que tem mais um introvertido que a gente vai falar no próximo áudio. Esses são os dois, nós falamos primeiro, coléricos sanguíneos são extrovertidos. Agora eu vou falar de dois introvertidos. Esse primeiro é o fleumático ou estável. No próximo áudio eu vou falar também sobre o conforme, que também é introvertido, só que tem outras características. Então, olha só, se você se enquadrou, você percebeu que você tem bastante do fleumático, eu vou te ajudar agora a pensar o que você precisa desenvolver, especialmente se teu nível de fleuma é muito alto. Então, aí você tem que trazer a consciência ainda mais. Lembra, não tanto sal nem tanto açúcar. Se tiver doce demais, fica insuportável, sal demais, fica insuportável, precisa encontrar um equilíbrio. Então, se você percebe que você está fleumático demais, precisa de uma lapidadinha, vou te dar as dicas. Primeiro, seja um pouco mais aberto às oportunidades, tenha maior flexibilidade em aceitar mudanças, dar maior atenção a prazos e acompanhar o ritmo de realização exigido. Às vezes é exigido um ritmo maior, e às vezes você gosta de ir num ritmo um pouquinho mais no seu time, então tenha mais atenção com isso, às vezes, porque você tem essa capacidade de conseguir, só precisa trazer isso à consciência. Encare os problemas, as situações difíceis com energia, com coragem. Não deixa isso te abater e te paralisar. Então, se você é fleumático, seja menos sensível e emotivo quando receber críticas, porque a crítica geralmente deixa o fleumático paralisado, não precisa. Seja menos emotivo com isso, estabeleça prioridades e com isso saber dizer não quando necessário, que é uma dificuldade geralmente fleumático tem, assim como o sanguíneo também, que é as dificuldades de dizer não. Esteja mais acessível a inovações, pense um pouco mais nas suas próprias necessidades e desejos, às vezes você pensa muito no dos outros. Apresente-se como mais direto, objetivo e assertivo, especialmente vários momentos no trabalho. Se você for mais assertivo, objetivo, pode se dar melhor em muitas situações. Expresse mais seus pensamentos e posições sem medo da opinião dos outros. Fale o que você pensa para que as pessoas te conheçam melhor. E seja menos hesitante, mais decidido e não gaste tanto sua energia com problemas que não lhe dizem respeito. Ok? Geralmente, vamos trazer a consciência, o medo das pessoas que são fleumáticas, que são estáveis. Geralmente, os maiores medos dessas pessoas é de passar por cenários imprevisíveis, sabe? De coisas que ele não sabe o que vai acontecer. Tem geralmente medo disso. Tem medo de ter que ousar, medo de arriscar. É um temperamento que geralmente tem medo de decepcionar ou de ser decepcionado, por isso que é muito cauteloso. Tem medo de perder o autocontrole, porque sinceramente eles são os mais calminhos, os que mais engolem sapo, até que a hora que um cara desse explode, você vai ver depois quando a gente começar a falar de quais personagens bíblicos são, né? Porque você vai ver Paulo colérico, Pedro sanguíneo, Moisés o fleumático, que engolia sapo do povo falando, reclamando no deserto. Chegou uma hora que Moisés até quebrou a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, quando esse cara sai do eixo,
Se cuida que ele fica pior que o colérico. Então, olha só, ele tem medo de perder o autocontrole, tem medo de se soltar, de participar, envolver-se demais nas coisas, tem medo de ter de lidar com conflitos. Se você tem outros temperamentos, algumas coisas eu quero trazer à consciência que elas neutralizam algumas das características. Às vezes, se você é fleumático com sanguíneo, a característica do sanguíneo em alguns pontos podem neutralizar algumas do fleumático ou que seja com outro temperamento. Muitos de vocês já estão tirando dúvidas comigo lá. Eu não consigo, gente, está tendo tanta pergunta lá no Instagram que eu não estou conseguindo nem responder todo mundo, mas tem várias já que eu já respondi. Então pode ir no Instagram, lá ellenklein.oficial, Ellen com H, um L só, Klein escreve Klein, K-L-I-N, .oficial, e eu vou continuar respondendo vocês, ok? E para terminar do fleumático, vamos falar um pouco dele hoje, sobre a questão de em quais áreas de atuações ele se daria bem? Bom, ele daria bem com suporte a outras pessoas para informar, educar, servir, vínculos interpessoais e cooperação. Atividades que têm planejamento, passo a passo, processo, trabalho ordenado, metódico, organizado, tarefas que não são... A única coisa que eles não gostam é tarefas que não são bem definidas. Então, olha só, é incrível. Mahatma Gandhi foi um cara bem conhecido que é desse temperamento. Enfim, e você conhece quem? É você mesmo ou conhece alguém? Já está conhecendo um pouco melhor como essa pessoa funciona, como Deus a fez. E eu, Ellen Klein, Master Coach cristã, analista de perfil comportamental, tô amando estar com você nessa jornada de se conhecer mais e saber como buscar, se conhecer para depois buscar o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos falar mais disso nos próximos áudios. Um beijo e até o próximo.